a gente precisa muito ter fé no nosso trabalho, né? Ter fé no que a gente vai fazer. Mas eu também acho que a gente não pode ser orgulhoso para achar que a gente sabe de tudo, né? Assim, o princípio básico de aprender é justamente você perceber que você não sabe. Eu sou a Lorenza, né? Eu moro no Paraná, uma cidadezinha perto de Curitiba, né? Você vê como o quadro tem aluno de tudo quanto é canto, né? E beleza, né? Eu moro, assim, nasci em Curitiba, moro perto de Curitiba. E desde pequena eu sempre, assim, fui boa aluna e tal, só que chegou num ponto que eu acho que eu tava no primeiro ano do ensino médio, nono ano do ensino médio, que eu comecei a sentir muita afinidade pela área de exatas, né? E não só no sentido de, eu ia bem, mas eu achava, assim, incrível, entendeu? Eu achava muito, muito, muito interessante. Isso acabou refletindo depois na minha vida, né? Tanto que eu passei em engenharia 3 vezes agora, né? Mas isso veio justamente por causa da minha afinidade pelas exatas, né? Só que, assim, eu não pensava em fazer, assim, engenharia, não pensei muito na engenharia, né? Porque eu, assim, não que eu não pensava em ser engenheira, mas o meu foco não era o curso, né? Tanto que eu comecei e eu fazia a turma ITA no 4, né? Então, eu comecei a fazer o quadro no começo do ano passado, né? Em 2021, que foi o ano do meu terceirão, né? E eu tinha começado a fazer o quadro justamente com a intenção de fazer ITA. Só que no meio do ano aconteceram várias coisas, assim, e eu acabei mudando o que eu queria mesmo, né? Então, eu acabei não passando no ITA, né? Mas eu passei em outros lugares e eu fico feliz com a minha decisão hoje, né? Porque hoje eu tinha a possibilidade de tentar o ITA de novo, mas eu senti que não era pra mim, sabe? Não batia muito bem com o jeito que eu faço as coisas. Porque a real que parece estranho, né? Mas eu nunca gostei de estudar. Nunca gostei de estudar mesmo, né? Isso foi um fator determinante para eu desenvolver o meu método de estudo. E também foi um fator determinante para eu escolher o quadro, porque o quadro ele te deixa priorizar o que você quer fazer e o que você... ele te dá uma flexibilidade maior, né? No sentido que, eu acho que eu não preciso assistir tantas aulas. E daí você só assiste as aulas que você acha que é estritamente necessário. Então, esse é um resumo do que aconteceu no último ano. Eu basicamente passei o meu segundo ano do ensino médio. Meu segundo ano do ensino médio foi justamente o ano da pandemia, né? Então foi aquele ano que eu fui pra escola 2 meses e daí não tive mais aula o resto do ano. Eu passei o ano inteiro, assim, achando aquilo um absurdo, entendeu? Porque foi nessa época que eu comecei a estudar por fora do colégio, né? Eu comecei a pegar recomendação de livro de química, física, matemática por fora para eu já ir me preparando, né? E eu estudava num colégio muito bom, assim, super tradicional aqui de Curitiba, né? Eu moro perto de Curitiba, mas eu sempre estudei em Curitiba, né? Desde o ensino médio. Só que chegou num ponto que eu fiquei, mas tá, eu não acho que não acho que estão me dando o melhor material que eu posso ter, sabe? E daí eu comecei a pesquisar por fora. Foi aí que eu comecei mesmo a minha preparação, né? Eu fiz alguns livros, né? Vários livros que o povo que tenta ITA, pô, todo mundo conhece, que é Martha Reis, o Física Clássica, Fundamentos da Matemática. Eu comecei a fazer esses livros, né? E daí, quanto mais eu estudava, assim,
exatas num alto nível, eu tava percebendo que o modelo tradicional da escola realmente não me agradava, entendeu? Porque eu ia para uma aula e eu ficava, gente, não faz sentido. Vou dar um exemplo, que daí acho que fica menos abstrato para entender. Você pega praticamente qualquer apostila de física aqui no Brasil, e daí, beleza, você tem primeiro uma aula de composição de movimentos. Aí, beleza, você vai lá e estuda a composição de movimentos. Aí, a próxima aula é lançamento oblíquo. Aí você pensa, tá, mas se a gente fosse realmente ensinado a pegar uma informação e a trabalhar ela na nossa cabeça, a gente nem ia precisar ter a aula específica do movimento oblíquo, porque ele é nada mais, nada menos que uma composição de movimentos, entendeu? Então, isso começou a me irritar muito, porque eu tava sentindo que o modelo da escola realmente não funciona, né? E o quadro foi um diferencial porque ele não funciona do jeito que a escola funciona, né? Acaba sendo algo muito diferente, porque a abordagem é diferente mesmo. Então, por exemplo, você tem as aulas do quadro, daí você já tem um exercício de fixação. E geralmente quando é uma aula gravada, é uma aula curta. Então você não vai passar aquele negócio da sala de aula que às vezes é 2, 3 horas seguidas de aula. E daí, beleza, quando termina o teu dia, você vai para casa e daí você faz exercício. Não, no quadro o ensino ele é muito mais ativo, entendeu? E era isso que eu sentia muita falta, né? E foi por causa disso, né, até que isso foi no meu segundo ano do ensino médio. No terceiro ano eu já comecei com isso na cabeça que eu ia procurar o quadro, porque era o cursinho que eu tinha notícia que tinha assim, aprovações no ITA, né? E foi assim que eu acabei escolhendo ele por causa dessas razões. A real é que me irritava, assim. Não, e falando super sério, me irritava muito, assim, porque eu ficava... Tá, mas eu sou obrigada a ficar aqui pra ganhar presença, né? Eu preciso fazer parte desse sistema que não funciona direito, né? E, assim, eu digo não funciona direito, não é só porque eu não gosto dele, mas, assim, é só você procurar qualquer estatística, você procura o PISA, o Brasil sempre tá lá embaixo, assim, e não é uma coisa que dá pra gente jogar em cima do governo, é só as escolas públicas que tem esse método falho, que não é verdade. O Brasil em si tem esse problema da educação, e isso era algo que me frustrava, assim, porque eu pensava, nossa, mas isso podia ser tão melhor, né? Então a sensação mesmo, isso me deixava com a sensação de que eu tava perdendo tempo na escola, entendeu? Algo que eu pensava assim era, nossa, se eu pudesse trocar a escola pelo cursinho direto, sabe? Eu tinha a sensação que isso ia ter me ajudado, né? Hoje eu continuo com essa sensação, eu fico, nossa, mas assim, tanta coisa que não precisava, né? E, de novo, se você for pensar na estrutura que é o ensino médio no Brasil, pô, o conteúdo que você vê no primeiro e no segundo ano, depois eles jogam de novo no terceiro, e no terceiro eles aprofundam e falam de coisa que eles não tinham falado antes. Quer dizer que a gente perdeu tempo no primeiro e no segundo ano do médio, entendeu? Porque a gente chega no terceiro e eles falam, vamos aprofundar. Mas a real é que você tem uma aula de novo, exatamente igual da mesma coisa, entendeu? Porque, de novo, a gente não tem também aquela abordagem da fixação a longo prazo, que é um negócio que o quadro tem também, né? E justamente não ter assim, conteúdo fixado a longo prazo, isso é uma coisa que é desesperadora para quem é estudante, porque, por exemplo, tinha uns conteúdos que eu estudava, tipo equilíbrio químico, que eu vi 3 vezes assim durante o primeiro ano e o segundo ano do ensino médio. E daí chegou no terceiro e eu tive que pegar e ver de novo, entendeu? Então, era aquela sensação de falta de eficiência. O momento do virar de chave, ele aconteceu assim, eu tava começando a fazer o quadro, né? Acho que primeiro, segundo mês que eu tava fazendo o quadro, mas isso aconteceu assim, em etapas, né? Porque o primeiro passo disso foi quando eu comecei a fazer aqueles livros que eu tinha falado, né? Que eu comecei a estudar por conta.
E tem uma coisa, assim, que eu acabei pegando pra minha vida, que isso é mais um diferencial de quem faz turma ITA, ou, assim, preparatórios para militares, né? Que é no quesito que você para de ver a informação do jeito que ela é e você tenta descobrir de onde ela vem, né? Isso se aplica muito dentro da matemática, com as demonstrações, dentro da física e dentro da química, né? Então, eu lembro bem, assim, que eu estava vendo um dos primeiros conteúdos de matemática que tem lá no módulo 1 da turma ITA, que é MMC e MDC. Só que MMC e MDC nível MITA, né? E eu lembro que eu fui pegar uma lista, que era uma lista das aulas ao vivo, só com questões, assim, de Olimpíadas, questões bem difíceis, assim. Eu fiquei, nossa, mas como que um conteúdo tão tranquilo que eles dão na escola, tão decoreba, como que isso fica desse jeito, sabe? E daí foi a partir, assim, eu lembro muito bem dessa lista, porque foi quando eu pensei, nossa, eu vou ter que pensar mesmo, não adianta isso aqui de ficar decorando ou o método de ensino tradicional, né? Aquele foi um momento que eu fiquei, não, realmente eu vou ter que aprofundar e eu vou ter que entender, né? Eu vou ter que demonstrar, eu vou ter que buscar na ideia, e é isso que vai fazer a diferença para mim. Então, essa virada de chave, que, assim, para você chegar nesse raciocínio de, eu vou parar de decorar e eu vou começar a entender o que está acontecendo, isso é uma virada de chave muito importante, principalmente se você está em turma ITA, né? Porque você não consegue ir para frente se você não faz isso, né? Só que daí tem aquele negócio. Tá, mas você tá falando de turma ITA, mas você acabou não indo pro ITA. A real é que tudo fica muito mais fácil se você acabar pensando desse jeito, né? Porque daí o teu cérebro ele vira uma esponja de informação, né? Porque chega no nível que o aprendizado mesmo, isso é uma coisa que um dos professores da turma ITA, que é o Felipe Guizoli, ele fala muito, que o aprendizado não é uma informação solta do jeito que ela é, você conseguir fazer uma rede de conhecimento com aquilo, né? E daí chegou num ponto que eu parei por mais que eu não, assim, lá por agosto, eu já não estava estudando mais com tanto afinco pro ITA, né? Eu tinha mudado um pouco de plano, mas mesmo assim, essa virada de chave mesmo foi essencial para deixar minha vida mais fácil, entendeu? Para eu aprender a aprender. O que aconteceu, né? Quando eu comecei a pesquisar cursinho online e tal, que aprovava no ITA, a primeira coisa que aparecia era o quadro, né? Não, beleza, eu vou dar uma olhada. E daí, eu comecei a pesquisar. Dentro do site do quadro, né, tem aquela parte dos depoimentos, né? E daí eu vi, nossa, é bastante gente que passou e bastante gente que estava detalhando a experiência, né? Falando, tem isso no quadro, tem isso no quadro, tem aquilo. E daí eu fiquei, bom, eu já tinha pesquisado, assim, antes de pensar em fazer cursinho, procurando gente que tinha sido aprovada no ITA, né? E o que eu vi é que essas pessoas sempre falavam, basicamente assim, primeira coisa, base forte. Eu falei, legal, então tem que fortalecer minha base. Segunda coisa, era fazer aprofundamento e com simulados e tal. E a terceira coisa era fazer muitas provas antigas. E daí eu vi essas três coisas dentro do quadro, né? Essas três coisas eu achei lá dentro, né? Tanto que aquele sistema de exercício que tem dentro da turma ITA é muito interessante, porque geralmente você tem 3 listas para cada assunto, né? Enquanto, você vai ver um preparatório de medicina normal, entendeu? Se você for comparar, o professor pega lá uma lista, ele te dá uma lista de 30 exercícios e aquilo acabou. No quadro, não. Você tem uma lista vestibulares civis, vamos dizer assim. Aí tem lá várias questões da USP, da Unicamp, da UFMG, tal, de várias federais e estaduais. Aí beleza, aí tem o nível 2, que são questões AFA, são questões SPSEC, dependendo do conteúdo. Aí você pensa, não, beleza, essas questões são mais difíceis, né? E daí tem o nível 3, que são questões tiradas do IME e do ITA mesmo, né? Então, vamos dizer assim, essa construção, né, essa ordem do conhecimento, então, que parte desde o nível mais básico, que você vai ser cobrado
com o máximo que podem exigir de você numa prova, foi o que eu gostei muito, assim, e, de novo, bate com aquilo que eu já tinha pesquisado, né, então eu acabei dando meu voto de confiança no quadro, porque, né, de novo, já tinha visto gente que tinha sido aprovada, e por, assim, pesquisar a proposta, ver o que os alunos falavam, eu falei, não, esse aqui é confiável, né, então foi assim que aconteceu. Então, a minha maior dificuldade, na real, durante o curso inteiro, foi o que eu tinha falado antes, né? Na realidade, eu não gosto de estudar. Eu gosto de aprender. Mas estudar, eu não... Assim, nunca... Antes de começar a estudar para vestibular, eu nunca tinha estudado, assim, antes, sabe? Então, no colégio, onde eu estudava, era assim, tinha prova toda quarta-feira, né? Era uma prova por semana. Então, era prova toda quarta-feira. E quando que eu ia estudar? Terça-feira de noite ou quarta-feira de manhã antes da prova, entendeu? Era nesse nível. Então, quando eu falo que eu não gostava de estudar, eu não gostava mesmo, sabe? Então, no começo, para mim, foi muito difícil manter constância, né? Na real, durante todo o curso, assim, foi muito difícil para mim ser constante e seguir a minha rotina do jeito certinho, assim, que eu queria, né? Eu tinha idealizado que eu tinha que fazer, né? Então, esse foi o primeiro choque, né? De sair de um modelo que nem a escola, que você não precisa se dedicar muito ali, para do nada eu tinha que estudar muito, né? Ainda mais porque no começo o meu objetivo era o ITA. E querendo ou não, né? Dá pra gente falar de estudo eficiente e tal. Estudo eficiente é uma coisa que te ajuda muito, mas querendo ou não, para você vencer o conteúdo do ITA todo e bem, é uma coisa, assim, surreal, entendeu? Então, que nem eu falei, eu acabei mudando de ideia depois, né? Mas a minha maior dificuldade foi essa. E isso também tá relacionado com a carga de exercício, né? Que nem eu falei. Que é muito legal que tem 3 níveis de exercício na turma ITA, né? Às vezes tem um pouco mais, né? Mas a maior parte dos tópicos estão divididos em 3 listas. E no começo foi um baque, assim, pegar essa carga de exercício, né? Então, ali no começo da minha preparação eu tava fazendo 150 exercícios por dia, entendeu? Que era uma média surreal para quem nunca tinha feito algo assim. Uma coisa que eu acabei notando é que nem eu falei, né? Eu fiz o quadro junto com o meu terceirão, né? E a primeira coisa, assim, que eu notei é que daí eu acabei trocando de colégio e eu fui para um outro colégio aqui de Curitiba, mas que ele tinha uma visão bem mais cursinho do que o outro, né? Então eu tava fazendo terceirão medicina, né? E eu tava fazendo junto porque era o que eu pensei, é isso aqui que, mesmo que eu não seja a minha primeira opção, se é um cursinho que tá focado em medicina, isso vai me preparar melhor, né? E, assim, a primeira coisa que eu comecei a notar é que eu virei a tira-dúvida da minha sala, entendeu? Justamente porque eu aprendi os conteúdos com uma profundidade bem maior do que eles davam na sala de aula, eu acabei desenvolvendo uma facilidade para explicar, e isso foi muito legal, assim, para mim, porque, nossa, o ano inteiro todo mundo vinha tirar dúvida comigo, assim, e isso foi uma das primeiras coisas que eu notei, né, isso foi no começo do ano, né, eu nem tinha tanto tempo de quadro ali, mas as pessoas já estavam notando, assim, que eu tinha aprendido melhor, assim, por assim dizer, né, e não falando de, um resultado abstrato, né, que é uma experiência, é que foi quase no meio do ano passado, foi em junho já, então eu tinha feito, acho que 5 meses de quadro, né, que daí eu fui aprovada em terceiro lugar em engenharia civil na Federal do Paraná, né, e esse foi o meu vestibular do segundo ano, que foi jogado pra frente, né, então a real é que esse foi o primeiro resultado, assim, a primeira prova que eu passei, né, e que quando eu tava fazendo a prova, né, eu não tinha me preparado especificamente para aquela prova, mas por
assim, ter me preparado com questões de alto nível, por estar constantemente ali fazendo um estudo muito intenso em cima dos assuntos, que minha base, que nem você falou, né? Minha base, ela não era... eu vim de uma base muito boa do fundamental, né? Fiz o meu fundamental muito bem. Isso, na real, foi um dos diferenciais para mim no começo do quadro, porque eu tinha base de matemática básica, de matemática básica. Eu tinha um fundamento ali na matemática básica muito forte. Isso acabou não sendo um impedimento para mim, igual muita gente reclama, né? E daí, por causa disso, né, por estar intensamente estudando ali, não só os conceitos, mas a ideia por trás deles, que eu, né, mesmo sem me preparar direito para uma prova específica, eu consegui uma aprovação. Eu acho que a minha aprovação na Unicamp foi a mais virada de chave, assim, porque... Não digo virada de chave, né, mas foi a mais importante, por assim dizer, porque... querendo ou não, as provas do estado de São Paulo, elas são mais complicadas no geral, né? E eu não tô falando só da prova do ITA, da prova da AFA. Eu tô falando também da USP, da Unesp, da Unicamp. Assim, quem treina com essas provas, se você for comparar o nível de dificuldade de uma prova dessas com a prova da Federal do Paraná, por exemplo, você vai ver um nível muito grande, assim, muito diferente de cobrança, né? Em São Paulo acaba que as questões são mais puxadas, né? E fora que a Unicamp tem muito renome, né? Então, eu, né, que nem eu tava falando, comecei a estudar pro ITA. Só que daí, lá por julho, por agosto, setembro, se eu não me engano, é mais ou menos por aí, que daí o meu rendimento de questões, ele acaba diminuindo bastante, né? De novo, por causa daquela questão que, pô, eu não gosto de estudar, né? E daí chegou num ponto que eu já tava reconsiderando, né? Eu parei pra pensar, nossa, mas será que eu quero fazer ITA mesmo? Né? E nisso, acho que a prova da AFA já tinha ido, né? Já tinha sido, e eu acabei não passando na AFA, né? E isso foi uma grande frustração para mim, porque eu pensei, pô, a prova da AFA é uma prova que eu gosto, é uma prova que eu faço, assim, fiz muitas questões da AFA e eu adorava fazer as questões da AFA, mas aí chegou na hora da prova e eu não entreguei. Essa foi a sensação, não entreguei o que eu podia ter entregado, né? Eu até guardei a prova, eu não sei se eu tenho ela ainda, né? Mas eu guardei essa prova para analisar ela um tempo depois. E acabou que, nossa, eu fui dar uma folhada na prova, né? Acho que eu tomei corte por uma ou duas questões, foi algo assim. Eu fui dar uma olhada na prova e daí eu fiquei, nossa, eu não sei onde que eu tava com a cabeça fazendo essa prova, porque essa não era a Lorenza, entendeu? Eu pensei assim, nossa, eu já entreguei tanto, e daí eu cheguei nessa prova e eu não consegui, né? E daí isso foi, assim, uma grande decepção para mim, né? Mas chegou no ponto que, de novo, eu já tava reconsiderando as minhas opções, e daí eu decidi fazer várias provas, né? Uma coisa, assim, que eu com certeza daria de dica para quem tá começando a fazer vestibular agora, não se fixe em uma prova só, porque você tem dias e dias, né? Que nem eu falei, pô, aquela prova da AFA foi num dia que eu não consegui entregar o que eu estudei, né? Mas eu lembro muito bem da primeira fase da Unicamp, foi uma prova que eu fiz com muita tranquilidade, foi uma prova que eu gostei, assim, eu saí da prova pensando, nossa, eu tenho uma sensação muito boa em relação a essa prova, sabe? Eu penso que eu entreguei. Então, depois que eu fui aprovada na Unicamp mesmo, né, que eu já não pensava mais, assim, o ITA já tinha passado também, eu acabei na primeira fase, e, nossa, mas a Unicamp é uma universidade de muito renome no Brasil, ainda mais no que eu escolhi, né, engenharia civil, e foi isso. Então, eu consigo fazendo isso, me ver indo pra lá e ficando com essa conquista, entendeu? Então,
É isso. São muito boas, assim, no sentido que eu comecei meu terceiro achando que as coisas eram mais do que elas realmente eram. No sentido que todo ano e eu parei assim para eu falei, vou contar que eu conheço que passaram federais, ver aqui as pessoas que passaram militares e boa que eu na real é muito raro. Na realidade do Brasil, você o seu terceiro ano em uma fábrica. Isso não é o que eu estava imaginando, né? E isso foi que eu, né, realmente do jeito que eu estava pensando, porque eu posso não ter atingido o que era o ideal um tempo atrás que eu comprei o curso, mas me deu um diferencial. Não, que pô, eu conheço muita que acabou passando em federal. Assim, gente e tal, gente que estudou com poucas pessoas, né? Daí eu realmente a gente passou em uma, eu passei em 3 públicas, né? Não, realmente o método ele acabou dando sim, né? Por mais que eu já, né, tenha falado numa época que o meu desenho não, mas eu comecei a ter menos atividade no quadro, né? Comecei a mudar de foco, não estava estudando o finco necessário para uma prova de altíssimo, que nem o ITA, né? Isso eu reconheço. Eu senti, né? Tanto que completar 50% da prova do ITA, né? Complete 50% muito bem. Eu senti que foi de programação, que eu devia estar mais no conteúdo, né? Acabou me atrapalhando bastante, porque eu não tinha tempo de fazer provas antigas. E quando eu comecei a fazer as provas, várias questões que eu não fiz porque eu não tinha visto o conteúdo, né? E foi uma coisa que acabou, mas mesmo assim eu que o quadro realmente foi um diferencial, né? Um método e que acabou na minha vida, né? E eu, né, depois do meu terceiro ano, agora passaria, mas eu tenho o sonho de ser professor de datas, né? Isso foi uma coisa que justamente por um método sendo e pensar se existe alguma coisa que eu assim, pelo né, no sentido de que fazer para mudar o sistema de educação que fui educada, se eu acabar professora e eu tentar mudar a sala de aula, né? Então isso foi e um sonho para mim. Mais para frente, mas é algo que eu penso, né? Realmente por ter observado outro método que funciona melhor. A primeira vez foi mais marcante, né? Porque, pô, a vez que você numa universidade, né? E eu lembro que eu tava com muito medo mesmo. Uma semana antes de que a Federação do Paraná anunciou que eles iam tentar os resultados, eu fiquei com muito medo. Até lembro que teve um dia que eu não consegui dormir direito, assim, eu tava pensando em não nessa prova, né? Eu realmente tava com muito medo. Só que daí a lista foi muito mais alívio da coisa, sabe? E foi uma sensação assim, nossa, é muito bom. Assim, eu não sei descrever, mas o nome na lista de provas é uma coisa incrível. E daí eu cheguei em casa, minha irmã, vamos pintar sua cara e tal, e a gente foi um momento muito bom. Foi, assim, uma gostosa de assim, que foi um momento incrível, né? Porque foi a primeira. A vez da foi muito marcante também, mas eu
real que eu tava trabalhando, né? Quando saiu o resultado, eles adiantaram de novo, né? E eu não sabia que a lista. E eu tava com meu celular na hora, e uma amiga começou a me ligar. E daí meu celular estavam ligando pra mim. E daí falaram, Lorena. Aí eu fui lá, e daí nossa, eu passei no. E daí esse momento também foi muito, muito bom, porque pô, é a Unicamp, né? É a segunda melhor do Brasil. E daí nossa, eu passei no Unicamp, sabe? E depois de não ter passado em várias provas, porque a Federal do Paraná foi a primeira prova, e daí, muito tempo depois, eu não passei no IME, só passei no Unicamp, entendeu? Então, muito tempo depois de, pô, não ter de parar pra pensar, não, será que eu fiz de cursinho? Não, pra quem quer parar, né? Ou pensar, não, eu quero minha vida logo, entendeu? Eu não quero ficar morando assim, começar a faculdade mesmo, né? Tinha falado, né? Eu não queria dando conteúdo de ensino médio, né? Eu fiquei, não, eu quero estudar. Assim, a minha vida, eu falei, cara, tanto estudar cálculo. Duvido que as pessoas digam isso normalmente. Eu tive a minha vida, eu falei, eu quero muito estudar cálculo. E nesse que, nossa, eu vou poder estudar cálculo, porque daí eu engenharia de campo também, né? E nossa, foi uma festa também no dia e foi assim muito realizado, né? A terceira vez que o TFPR é um, para quem não é do Paraná, mas é que todos os Cefetes do Brasil acabaram mudando. O Cefet aqui acabou mudando a cidade tecnológica, né? Caso tenha ficado com dúvida, foi isso que aconteceu. Nos outros, geralmente, o Cefet, que nem de Minas, continua sendo o Cefet, mas nos outros estados federais que acaba sendo a coisa, né? E daí, essa a foi a menos empolgante, porque eu tinha visto minha classificação, né? Eu já tinha visto várias vezes, e na real, a UTFPR foi minha opção, né? A primeira eu tinha colocado Náutica, né, na Federal, mas eu moça de corte, né? Eu acabei chegando e daí eu pensei, se eu queimar minha segunda opção, tá passando a terceira chamada Uberlândia, é possível que eu... Mas daí eu fiquei, bom, eu já passei no Unicamp também, a Unicamp acaba mais perto do meu estado do que a Federal de Uberlândia, né? E daí eu pensei, a segunda chamada vai começar a partir do dia 22, vai acabar muito. Nisso eu já vou ter que estar me organizando para Campinas, e daí eu falei, eu não... Se eu passar em nada, daí tudo bem, mas daí a segunda opção, e daí isso eu fiquei menos empolgado, até porque da parcial, e pela eu já tava mesmo, e daí eu fiquei tanto, né? No final, ficando em primeiro lugar, né? Essas aprovações impactando bastante a minha família, né? Sempre me apoiaram bastante, assim, desde quando eu falava fazer ITA, né? Ele é muito, assim, ninguém achou, né? Eles tinham bastante confiança em mim. Quando eu decidi trocar o plano também, eles me apoiaram, né, na minha decisão. E só que meu pai e minha mãe ficaram muito felizes, especialmente no campo. Eu fui aprovada na Federal do Paraná, mas é como se fosse o meu vestibular do ensino médio. Então, a real é que eu não consegui a vaga. Eles não
matrícula foi errada porque eu não tinha terminado o ensino médio ainda, né? E que foi meio ruim. Pô, se eu não passar no IPA, eu tenho um plano B, né? Isso sempre foi o que eu pensei bastante, né? E daí isso não acabou acontecendo. Na Unicamp, depois de tanto tempo assim, sem a gente saber mais para onde eu ia, que daí finalmente tinha um resultado concreto, foi tranquilizador também para os meus pais, né? Porque daí a gente sentou e a gente ficou, não, agora a gente tem um rumo definido de para onde você quer ir, né? E não só os meus pais, mas os meus tios, minha família ficou muito feliz assim com as coisas que eu consegui conquistar esse ano, né? E principalmente meu avô, né? Porque eu tenho um carinho muito especial pelo meu avô, né? Mas meu avô nunca fez faculdade, né? Ele foi concursado da Petrobras, mas ele, assim, no fundo, parece muito que ele tinha um sonho de fazer engenharia, né? E hoje ele tem 2 netas que vão... eu vou fazer engenharia, né? Minha irmã já faz engenharia na UTFPR, né? Então ele tem 2 netas que vão fazer engenharia em faculdades públicas, né? E isso foi algo que deu para ver, assim, que ele ficou muito vibrante com essa realização, por assim dizer. Eu diria que nem eu falei antes, né? Eu achava que as coisas eram bem mais fáceis do que elas realmente são, né? Então eu acabei subestimando assim, o tranco que a preparação ia me dar, né? Eu acabei subestimando isso, e a dica que eu daria é, assim, a gente precisa muito ter fé no nosso trabalho, né? Ter fé no que a gente vai fazer. Mas eu também acho que a gente não pode ser orgulhoso para achar que a gente sabe de tudo, né? Assim, o princípio básico de aprender é justamente você perceber que você não sabe, né? O famoso só sei que nada sei do Sócrates, né? Que esse é justamente o processo do aprendizado. Isso foi algo que acabou pegando em mim, porque, teve mais de um assunto aí que eu, né, pegava para estudar e eu pulava a lista, eu ia direto para lista AFA, ou ia direto para lista ITA, e eu acabava perdendo muito tempo por achar que eu já sabia, sabe? Então, a real é que a gente é novo, entendeu? Então é difícil a gente cravar, eu quero fazer isso da minha vida. Ou, não, certeza que esse assunto eu sei. Ou, não, com certeza eu acho que eu vou dar certo para isso, entendeu? Eu diria que não dá pra gente ter excesso de confiança nesse sentido, e não dá pra gente achar que a gente é professor do mundo, né, nesse sentido, porque a gente tá falando justamente sobre aprender.